Olá, eu sou Lucas Werneck, sou policial civil, sou sindicalista. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre um assunto que veio à tona na nossa cidade, veiculado em um site, sobre a possibilidade da construção de um novo presídio regional. Bem, esse assunto tem sido comentado, tem gerado alguns problemas, pessoas sendo contrárias, sendo favoráveis. Bem, porém, não só ser contrário ou favorável à construção de um novo presídio na cidade, nós temos que primeiro saber o que seria esse presídio. A gente não pode ser favorável ou contrário sem saber as informações sobre ele. E eu gostaria de informar alguns dados. Bem, dentro de Leopoldina hoje já funciona um presídio regional, entende? Ele é dentro da cidade, um prédio construído em 1956, onde funcionou a antiga cadeia municipal, que era gerida pela Polícia Civil, perfeito? Há alguns anos vem sendo gerida pela SUAP, pela Secretaria de Estado de Defesa Social. Hoje nós temos alocados num prédio que comporta 38 presos, 140 detentos. Isso é prejudicial não só para os detentos que lá estão, mas também para os funcionários que lá trabalham, que hoje são 57 agentes penitenciários e aproximadamente 5 administrativos. Perfeito? Então, o que nós vamos falar? O que é importante a gente deixar claro? A criação de um novo presídio na cidade não significa a vinda de novos presos para a cidade. Falam isso tirando por base o que aconteceu essa semana passada, a vinda dos presos de uma comarca vizinha, próxima à nossa, a de Pirapitinga. É um fato isolado. O que aconteceu lá foi o seguinte: a cadeia local lá era administrada pela Polícia Civil, e isso não pode mais, não existe uma lei no estado que proíbe, perfeito? Então, agora todas estão sendo passadas para a SUAP. Então lá foi acabado. E como a cadeia de Além Paraíba, que é a comarca mais próxima, está... A cadeia não, que já vai virar presídio local, regional também, está em reforma, os presos de lá foram relocados aqui de forma momentânea. Perfeito? Então, o papo de que viriam novos presos para cá não condiz com a realidade. Entende? Então, o que aconteceria é o seguinte: os presos que estão ali iriam para uma outra localidade, um presídio feito para eles, um presídio feito para comportar a quantidade de presos que hoje estão lá, no mínimo a quantidade de presos que hoje estão lá, perfeito? Porque é o seguinte, a gente não tem como, num local feito para menos de 50 pessoas, você colocar aproximadamente 150. Como você vai dar aula, como você vai ressocializar essas pessoas? O preso não está lá apenas para cumprir sua pena, você tem que ter uma forma de ressocializá-lo. Além do seguinte, um local assim, dessa forma, inóspita, e não só para o preso, mas também para quem está trabalhando lá, entende? É um barril de pólvora, pronto com um estopim bem pequeno. É um barril de pólvora com um estopim bem pequeno. Se der uma rebelião, vai dar uma rebelião no centro da cidade. Nos cálculos hoje da Secretaria de Estado de Defesa Social, as sedes, conhecido como sedes, o presídio local hoje, para o número de funcionários ideal para o que ela trabalha. Ele tem o número de presos e tem um número ideal. Só que não é. Se fosse construído um novo presídio, novos servidores administrativos seriam contratados para Leopoldina, o que traria mais renda para a cidade. Hoje, um salário base de um agente penitenciário é de R$ 4.100. Então, se hoje nós temos 60 funcionários, quase 60 agentes penitenciários que ganham R$ 4.100, você dobrando a capacidade, que seria o mínimo, a construção de um novo presídio regional em Leopoldina traria, consequentemente, um dobro aproximado de funcionários para trabalhar no local, o que significaria um aumento de renda da cidade. O que hoje, só em agentes penitenciários, movem a quase R$300 mil de salário só deles, isso por baixo. Isso para a economia de uma cidade de 50 mil habitantes é espetacular. Então a gente não pode abrir mão disso. E deixar claro, isso a gente não pode esquecer, a construção de um novo presídio regional em Leopoldina
não insiste em ter novos presos de outros locais. A região já tem uma penitenciária, aí de Muriaé. As pessoas confundem presídio com penitenciária. A construção de um novo presídio regional em Leopoldina traria mais segurança à cidade. O presídio local, o atual presídio regional em Leopoldina, ele é parede com residências, famílias na cidade. Isso é um fator determinante para facilitar ou deixar um pouco mais fácil possíveis fugas ou rebeliões, ou numa possível rebelião que poderia acontecer. Nós não podemos pensar de uma forma micro, a gente não pode pensar pequeno, a gente tem que pensar aberto, pensar de uma forma macro, pensar não só em hoje, em Leopoldina, a gente tem que pensar no futuro da cidade, nossa segurança de hoje e de amanhã. O que é preciso deixar bem claro são as 3 formas de local que se acautelam os presos de Minas Gerais. Primeiro, que é o cadeia pública, que ainda é gerido pela Polícia Civil e que num período de 9 meses todos já serão extintos. Segundo, que são os presídios regionais, o que nós já temos em Leopoldina. Terceiro, são as penitenciárias, que nós já temos na nossa região em Muriaé. Então, se fosse necessário, o que atenderia na nossa região é Muriaé. Perfeito? O que está sendo proposto aqui é a construção de um presídio maior para receber o que o nosso presídio em Leopoldina não aguenta mais. É um prédio pequeno, alugado, porque uma parte dele é alugado. Caso ninguém saiba, caso vocês não saibam, dele é alugado. Onde funciona a administração, desde quando funcionava a Polícia Civil, desde quando eu não era nem nascido, era pago já era pago pelo município. Então, se for construído um prédio específico, o município já vai deixar de pagar esse valor. Então, acho que é melhor, né? Mais interessante. Além disso, hoje nós temos aproximadamente 50 presos que respondem em liberdade, que já estão cumprindo o restante da sua pena em liberdade, quando deveriam estar cumprindo metade, deveriam estar pelo menos dormindo no presídio. Perfeito? Porque não tem vagas mais, então o juiz ou o judiciário determina que ele cumpra o restante em liberdade. O que é prejudicial para a gente, porque parte deles estão cometendo novos delitos na cidade e, infelizmente, é difícil você pegá-los. Perfeito? Se esse prédio já estivesse construído, se a gente já tivesse um novo local para acautelá-los, eles não estariam na cidade trazendo novos problemas para a gente.